De acordo com a neurociência, ouvir ativa o cérebro, fortalece conexões e acelera a retenção. Nosso foco é narrar questões por voz para que você conquiste a sua aprovação. No fim, tudo pode ser apenas uma questão de voz. Direito. Direito administrativo. Pergunta: princípio da legalidade, questão nível fácil. No âmbito do direito administrativo, o princípio da legalidade impõe que a administração pública só pode atuar quando autorizado por lei ou mediante previsão legal. Isso significa que a administração pode criar normas próprias sem respaldo legal. b. O cidadão deve submeter-se apenas às leis municipais, não federais. c. A administração deve obedecer rigorosamente à lei, podendo agir apenas dentro dos limites legais. d. A administração pode agir livremente se houver interesse público. E a lei serve apenas como orientação, não como limite da atuação administrativa. Resposta. Para a pergunta: o princípio da legalidade impõe que a administração pública só pode atuar quando autorizado por lei ou mediante previsão legal, a resposta correta é a letra C. A administração deve obedecer rigorosamente à lei, podendo agir apenas dentro dos limites legais. Explicação. O princípio da legalidade é basilar no direito administrativo, impondo à administração pública atuar somente nos limites e condições previstos em lei, garantindo segurança jurídica e respeito aos direitos dos cidadãos. Fonte: Constituição Federal, artigo 37, caput. De Pietro, Maria Silvia Zanella. Direito administrativo. Se você está curtindo o conteúdo, deixe o like e ajude a rede a reconhecer a importância deste canal. Assim, conseguimos continuar trazendo cada vez mais questões com novos temas narradas por voz para você. Pergunta: princípio da impessoalidade, questão nível fácil. O princípio da impessoalidade visa assegurar que a atuação da administração pública a. Beneficie servidores escolhidos pessoalmente pelos gestores. b. Tenha como único objetivo o interesse público, sem favorecimentos individuais. c. Priorize interesses políticos momentâneos. d. Considere preferências pessoais na aplicação da lei. E permita discricionariedade absoluta em decisões administrativas. Resposta. Para a pergunta: o princípio da impessoalidade visa assegurar que a atuação da administração pública, a resposta correta é a letra B. Tenha como único objetivo o interesse público, sem favorecimentos individuais. Explicação. A impessoalidade impede que decisões administrativas favoreçam interesses privados ou pessoais, garantindo que a administração atue em prol do interesse coletivo. Fonte: Constituição Federal, artigo 37, caput. De Pietro, Maria Silvia Zanella. Direitos administrativos, questão nível médio. O ato administrativo é a manifestação unilateral da administração pública que produz efeitos jurídicos imediatos. Entre os elementos essenciais do ato administrativo, destaca-se: a. Interesse privado do agente público. b. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. c. Autonomia total da administração, independente da lei. d. Inexistência de efeitos jurídicos até homologação judicial. e. Capacidade exclusiva de legislar sobre direitos privados. Para a pergunta: entre os elementos essenciais do ato administrativo, destaca-se, a resposta correta é a letra B. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Explicação. Todo ato administrativo deve atender aos 5 elementos essenciais para ser válido: competência em prática, finalidade, interesse público, forma, observância de requisitos legais, motivo, fatos que justificam o ato e objeto, conteúdo do ato. Fonte: de Pietro, Maria Silvia Zanella. Direito administrativo, Lei 9.708/99, artigo 2º. Pergunta: poderes da administração, questão nível médio. A administração pública detém diversos poderes para a execução de suas funções. O poder de polícia é caracterizado por: a. Permitir à administração impor restrições ao interesse público. b. Delegar funções judiciais a particulares. c. Limitar direitos individuais em prol do interesse coletivo, dentro da lei. Garantir privilégios a entes privados. E autorizar a violação de direitos fundamentais em situações de conveniência. Resposta. Para a pergunta: o poder de polícia é caracterizado por, a resposta correta é a letra C. Limitar direitos individuais em prol do interesse coletivo, dentro da lei. Explicação. O poder de polícia permite à administração restringir ou condicionar o exercício de direitos individuais para proteger interesses coletivos, obedecendo sempre aos limites legais e constitucionais. Fonte: de Pietro, Maria Silvia Zanella. Direito administrativo, Constituição Federal, artigo 5º, incisos LIVE e LV.
Pergunta: responsabilidade civil do Estado, questão nível médio. Segundo o entendimento consolidado do STF, o Estado responde objetivamente por danos causados a terceiros por seus agentes. Isso significa que A. É necessário provar dolo ou culpa do agente público. B. Basta a existência do dano e do nexo causal entre o ato e o prejuízo. O Estado nunca é responsável por atos administrativos. D. A responsabilidade do Estado depende de processo criminal prévio. E. O cidadão deve comprovar má-fé do agente para ser indenizado. Resposta: para a pergunta, o Estado responde objetivamente por danos causados a terceiros por seus agentes. A resposta correta é a letra B. Basta a existência do dano e do nexo causal entre o ato e o prejuízo. Explicação: a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do artigo 37 da 6 da CF, bastando demonstrar o dano e o nexo causal entre a conduta do agente público e o prejuízo sofrido. Fonte: Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 3º. Di Pietro Maria Silvia Zanella. Direito Administrativo. Perguntas estão nível difícil. A Lei nº 14.132/21, nova Lei de Licitações, introduziu mudanças significativas no procedimento licitatório. Sobre a fase de habilitação, é correto afirmar que A. A documentação pode ser analisada após a escolha do vencedor. B. Apenas empresas estatais podem participar da habilitação. C. A análise da habilitação verifica a capacidade jurídica, fiscal e técnica dos licitantes antes da avaliação das propostas. D. A habilitação não é necessária em contratos de grande valor. E. A lei extinguiu completamente a fase de habilitação. Resposta: para a pergunta sobre a fase de habilitação na nova Lei de Licitações, a resposta correta é a letra C. A análise da habilitação verifica a capacidade jurídica, fiscal e técnica dos licitantes antes da avaliação das propostas. Explicação: a fase de habilitação tem o objetivo de garantir que os licitantes possuem capacidade jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica para executar o objeto da licitação, sendo prévia a análise das propostas. Fonte: Lei nº 14.033/2021, artigo 28 a 31. Di Pietro Maria Silvia Zanella. Direito Administrativo. Pergunta: controle administrativo nível difícil. O controle da administração pública pode ser interno ou externo. Sobre o controle interno, é correto afirmar que A. É exercido pelo Poder Legislativo sobre atos administrativos. B. É feito exclusivamente pelo Poder Judiciário. C. Visa garantir a legalidade, eficiência e economicidade das ações administrativas. D. Dispensa qualquer forma de auditoria ou fiscalização. I. Tem caráter meramente consultivo, sem efeito vinculante. Resposta: para a pergunta sobre o controle interno da administração pública, a resposta correta é a letra C. Visa garantir a legalidade, eficiência e economicidade das ações administrativas. Explicação: o controle interno é exercido pela própria administração para verificar a legalidade, legitimidade e economicidade de seus atos, prevenindo irregularidades e garantindo boa governança. Fonte: Constituição Federal, artigo 70. Lei nº 8.666/93, artigo 58. Di Pietro Maria Silvia Zanella. Direito Administrativo. Pergunta: improbidade administrativa difícil. A Lei nº 8.429/92 define atos de improbidade administrativa. Considera-se ato de improbidade que enriqueça ilicitamente o agente público. A. Receber vantagem indevida ou praticar atos em benefício próprio ou de terceiros. B. Realizar atividade administrativa lícita. C. Prestar contas regularmente de recursos públicos. D. Cumprir rigorosamente os princípios da administração. E delegar funções a subordinados. Resposta: para a pergunta, a Lei nº 8.429/92 define ato de improbidade que enriqueça ilicitamente o agente público. A resposta correta é a letra A. Receber vantagem indevida ou praticar atos em benefício próprio ou de terceiros. Explicação: a improbidade administrativa envolve atos que causam enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou atentam contra os princípios da administração, sendo vedados e passíveis de sanção. Fonte: Lei nº 8.429/92, artigo 9 e 10. Di Pietro Maria Silvia Zanella. Direito Administrativo. Pergunta: princípio da supremacia do interesse público. Questão nível difícil. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado justifica certas limitações ao direito de propriedade. Qual das alternativas exemplifica corretamente esse princípio? A. O Estado desapropria imóvel particular com justa indenização para fins de utilidade pública. B. Um particular decide ocupar terreno público sem autorização.
C. O Estado ignora leis ambientais ao construir empreendimentos. D. Um servidor público usa bens públicos para interesses privados sem controle. E. A administração concede benefício apenas a amigos do gestor. Resposta. Para a pergunta, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado justifica certas limitações ao direito de propriedade. A resposta correta é a letra A. O Estado desapropria imóvel particular com justa indenização para fins de utilidade pública. Explicação. A supremacia do interesse público legitima a administração a limitar direitos individuais, como a propriedade, quando houver necessidade pública ou utilidade coletiva, mediante indenização justa. Fonte: Constituição Federal, artigo 5º, e Petro Maria Silvia Zanella. Direito administrativo. Pergunta: delegação e descentralização administrativa, questão nível difícil. A administração pública pode descentralizar funções e delegar competências. Sobre essas modalidades, é correto afirmar que A. Descentralização transfere titularidade e competência, enquanto delegação apenas transfere execução de atos. B. Delegação transfere titularidade e descentralização transfere execução. C. Ambas implicam perda de titularidade e responsabilidade do Estado. D. Descentralização e delegação são sinônimos e se aplicam indistintamente. E a administração não pode delegar funções discricionárias. Resposta. Para a pergunta sobre delegação e descentralização administrativa, a resposta correta é a letra A. Descentralização transfere titularidade e competência, enquanto delegação apenas transfere execução de atos. Explicação. Na descentralização, a administração transfere titularidade e competência para outro ente público ou entidade, mantendo o controle, enquanto a delegação permite que particular execute atos em nome da administração, sem transferir titularidade. Fonte: de Pietro Maria Silvia Zanella. Direito Administrativo, caput 3, Constituição Federal, artigo 37, caput. Encerramos por hoje. Reforce seus estudos e escute toda a nossa playlist. Quer sugerir algum tema para o próximo vídeo? Deixe seu comentário. Não deixe de se inscrever no canal, isso ajuda demais a valorizar nosso trabalho em trazer um conteúdo de qualidade. Até a próxima questão de voz.